Então, neste momento planetário, conhecer a origem da nossa formação psicossexual é muito importante. Por quê? Porque você precisa saber que impulso é esse que te faz ir lá. Porque às vezes é um impulso de vida, criatividade, música, todo esse processo, mas às vezes você tá presa via impulso de morte. O que é pulsão de morte? Ficar rodando na repetição de para ser abandonada, para ser abandonada, para ser traída, para ser traída, para ser traída. E isso está acontecendo no planeta neste momento. Todas as mentiras, uma coisa que você resolveu e aí veio de novo. E isso acontece por quê? Porque a gente cria essas couraças. Então, assim, a gente faz e faço aqui um trabalho sistêmico bem importante, porque mapeamos o campo do lado de fora. Só que não adianta só fazer constelação e trabalho sistêmico quando a gente está falando de construção de caráter, né? Então, como é que a gente olha a codependência via o sistema? A gente olha se teve perda, se teve morte, aonde que faltou, em que momento começou, o que é que aconteceu, quem foi aquela pessoa que foi excluída, todas as outras ali participaram disso. Ok, mapeamos. Só que o seu caráter já está construído. A partir do momento que você começou a receber as interações, o seu corpo foi se abrindo ou se fechando, criando uma estrutura de como você se protege para a vida. Isso também para libido, isso para o movimento de desejo. Então, por exemplo, teve uma época que o Ricardo, no início, ganhou um dinheiro e aí eu falei assim... Não tô mais sentindo mais nenhum desejo por ele. Aí eu falei, gente, tô com desejo de escassez, de homem pobre. E fiquei trabalhando uns bons anos esse assunto, porque de fato, o que aconteceu na minha primeira infância? O que aconteceu lá no meu sistema? Escassez de vários aspectos, né? Então, para quem tem traição, por exemplo, essa pessoa... ela faz uma coisa assim, ó, absurda para empurrar o outro para traição, para que depois ela vive isso de novo e depois ela fala, nossa, que alívio sair dessa relação. Então, na verdade, não é um alívio sair dessa relação, é voltar e se sentir alimentada pela pulsão, aquele desejo de pai e mãe que não estava disponível. Então, de fato, não existe uma construção aqui, existe uma pulsão de repetição. Tá? Nesse momento a gente vai ver um aumento dessas questões de vício, depressão, todas essas coisas. E eu estou convidando vocês para que vocês tenham uma ferramenta de autorregulação. Porque, ok, nós estamos aqui na aula, em algum momento você vai estar lá na terapia. E se a gente falasse num período antes de 2020, tudo isso que você armazenou de informação, você cria aqui, ó, era o momento da mente, então não era foco no corpo. Então, se você falasse que curou, que tá tudo bem, e as mentirinhas, passou tudo, porque a mente cria o que ela quiser. E agora... desde que a gente entrou no período do corpo, a gente já não tá mais conseguindo passar por cima daquilo que a gente tá sentindo, porque tá ficando assim. E a gente não vê e dói o braço, e a gente não vê e machuca a perna, e a gente não vê e vai aumentando, porque agora é para olhar para sensação, plexo solar, a origem do seu desejo. Então, Freud dividiu esse período nosso em 4 fases, tá? Oral, anal, fase fálica e fase genital. Nós teremos aulas depois, então assim, muitas vezes vocês sabem as fases, mas não tem ou não sabem o que é que está ativando, onde é que você trabalha essa couraça. Então, por isso que eu vou salvar as aulas com os nomes, como eu tenho salvado rim, medo, pulmão, você já sabe que tem isso no seu sistema? Trabalha isso, faz mais vezes essa. Ah, não, meu sistema tem muita questão dessa coisa aí que você falou de fase oral. Faz essa prática várias vezes, você se autorregulando. Então, na fase oral, que é a primeira, e aí a gente vai começar, né, sistemicamente do início, é o nosso período até 18 meses. Então, aonde é que vem esse momento? Primeiro vínculo, o nosso vínculo com o feminino, e assim, ó, não é só com a mãe, é quem prestou o cuidado e criou vínculo com vocês.
e no lugar de cuidado. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que recentemente minha mãe faleceu, ficamos 9 meses lidando com coisas. É a minha mãe, então também, no momento que a gente acessa ou está vivendo um trauma novo, uma questão, outras coisas vão emergindo que ficaram lá atrás e que a gente não viu. Durante o período de doença da minha mãe, eu criei um processo de entrar de novo na fase oral. Então, assim, é uma coisa que a gente vai passeando e às vezes volta, igual ser salvadora e boazinha, como eu falei pra vocês. Ai, já curei isso. Não existe isso. Isso é uma fase da consciência de que quando a gente tá com medo, a gente usa pra se proteger. Então, quando o medo chegar, para quem eu recorro para essa ou para essa, e a partir daí todas as outras coisas que a gente já falou. Então, durante esse período, ó, minha boca ainda tá mordida. Eu já mostrei para vocês um tempo, eu tô com uma mania de morder a boca, isso é fase oral. Então, eu fui investigando dentro desse período em que eu estava vivendo, que não era minha mãe, que não era... E aí, essa semana eu fiz um processo, porque eu estava preparando aula para vocês, e aí eu achei um abandono da fase oral que eu não me lembrava, claro, porque eu era bebê. Mas a moça, quando eu nasci, fiquei na casa da minha avó, minha mãe também, e tinha uma moça que trabalhava, uma senhora que trabalhava lá 20 anos. Como eu chorava muito, 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 ela pediu demissão. Só que a gente criou conexão. Então, o que foi aquilo ali? Um rompimento, um abandono. Outras coisas que aconteciam numa família onde tinha álcool, às vezes muito medo, esse desespero de quem tá chegando, algo assim, pronto, já te travou na fase oral, porque essa criança já ficou rígida e já criou vários mecanismos para não sentir esse desconforto que não foi elaborado porque é um bebê. Então, totalmente agora, como a gente está falando de volta para o corpo, acesso inconsciente, é o retorno ao feminino. E se a gente está retornando ao feminino, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar são estas couraças que a gente criou a partir dessa primeira relação, tá? Então, assim, ó, por exemplo, o que eu vejo muito aqui, muitas vezes vocês estão sendo traídas, ou estão lidando com... não estão sendo honestas na relação com o feminino, com as amigas, com a competição. Muitas vezes, ó, imagina, você tá ali na barriga da sua mãe, fez ali, gostoso. E existe uma promessa de amor ali. Aí acontece que você nasce, a sua mãe perde alguém, perde o pai, ficou depressiva, teve uma questão. Ela rompe isso, que ela prometeu para você e você se sente traída e você a partir dali já cria rejeição, a partir dali você já cria mecanismos de defesa. Ou, por exemplo, a mãe perdeu um filho, aí chegou o segundo, ela fica muito protetora para não perder esse filho. Isso causa o quê? Dependência emocional. É desequilíbrio. Isso causa o quê? Trava a gente na fase oral também. Então, qual que é o perfil de quem está com fixação na fase oral? Busca por segurança e acolhimento todo o tempo, então. Esse momento, todas as relações praticamente, porque nós estamos vivendo pela metade. Às vezes um nutre, o outro é o provedor. Às vezes eu tô aqui, ó, um se vampirizando da energia do outro. Isso daqui, quando eu uso a relação como um suporte daquilo que eu não consigo. Não consigo trabalhar, ganhar dinheiro. Então, nossa, vou ficar aqui nessa relação, ou procurar um parceiro assim, assim, assado. Ou, não tive nutrição em casa, vou buscar aquele rapaz muito amoroso, ou algo assim, mais leve e tal. E aí eu fico ali num saco sem fundo, como se ele tivesse que compensar tudo aquilo que eu não recebi, tá? Então, buscar suporte sempre numa relação. A codependência também é parte da fixação da fase oral e o medo do abandono. Quando você não consegue terminar uma relação que você tem certeza que você não quer estar mais lá por N motivos, você tá fixada na fase oral também, tá? E aí assim, ó,
Ainda que a gente fale de codependência, eu não queria que vocês colocassem um rótulo na cabeça, porque essas coisas que estão aí como rótulo deixam a gente presa como se a gente não pudesse se movimentar, tá? Nem toda pessoa que está nessa fase, ou nem toda salvadora, efetivamente tem codependência. Muitas vezes você só não teve a possibilidade de desenvolver esse lado feminino. Então, assim, nesse processo que a gente faz aqui, quando você começa a fazer a pausa do autocuidado, quando você tem um tempo para a sua meditação, para conversar com o divino, fazer as suas perguntas, você está começando a entrar para entender quem é que tá aqui, além desse conteúdo do meu sistema. E aí você vai para aula de piano, aí você vai para aula de dança, aí você vai fazer yoga e vai começar a entender onde é que o seu corpo realmente fica feliz, e aí sim começa a desenvolver a identidade. Então, assim, não coloquem rótulos, porque senão a gente fala, tenho codependência mesmo, vou ficar aqui. Ah, meu sistema todo teve diabetes, vou ficar esperando diabetes. E não é isso, tá? Então, a segunda coisa, compulsão com a boca, que eu falei pra vocês aqui. Então, veja só, eu tive umas 6 mães durante esse período, mas se a gente for falar de fase oral, eu tive 3. Eu tive minha mãe, eu tive minha avó, eu tive a cuidadora. Minha mãe saiu para trabalhar, aos 3 meses eu já não tinha amamentação. Por conta de um trauma, meu pai não pagou uma coisa, minha mãe ficou pé da vida, e a mãe que fica brava com o marido, desconta em quem? Nos filhos, numa parte desse filho, quando não fez um trabalho de separação. Então, secou o leite. Então, com 3 meses eu não tive amamentação, minha mãe já estava trabalhando no 2º mês. Depois a moça foi embora, sei lá, com uns 8, 9 meses, 8 meses foi o que ela aguentou, então ela também saiu. E depois, sim, minha avó faleceu depois, mas são esses 3 processos. Então, nesse período agora, a gente está cada semana quase que revivendo um trauma do passado. Vocês estão percebendo? Uma informação, um assunto, que algo já está chegando. Então, durante esses 9 meses, eu tive a possibilidade de mergulhar. Fiquei um tempão no luto da minha avó que não foi processado, perdi um ovário, várias coisas na infância, fiquei lá. Aí também o da minha mãe. Aí falei, poxa, ok, finalizei ali, mas eu ainda estou mordendo a boca. Tem alguma coisa ainda desta fase que não tá clara ainda para mim. Então agora eu estou nesse trabalho e descobri que era lá a senhora, avisar o meu corpo que ela era uma funcionária, de que eu nunca tive esse abandono, e fazer mais do que isso, esse trabalho de couraça para liberar. Por quê? Porque se a mente está dizendo fui, ela não dá autorização para o corpo, entendeu? Então, quando a gente fala, não foi nada disso, corpo, libera aí que não foi nada disso. Então, por isso que é muito importante a gente juntar essas duas questões, porque nada tá separado, tá? Então, quem tem compulsão com a boca, que é come em excesso, fuma, rói unha, morde coisas, fala em excesso, quer ser ouvido demais, aquela pessoa que fala assim, ele falou isso, ou a pessoa falou isso, deixa eu ir lá que eu resolvo que ele vai me ouvir. Isso é fase oral, tá? Isso também é fase oral. Não, você não respondeu nada? Pode ir lá, pode deixar que eu vou lá. Isso é fase oral, tá? Outra coisa, dependência, então, carência, essa necessidade de atenção, de validação. Quando você vem e conta uma coisa para sua mãe, aí você fica esperando ela te dar autorização, enquanto isso você não se movimenta. E aí você fala, por que você tem medos? Nos seus medos, o que você tá falando? Me libera, porque eu não dou conta de me liberar dessa fixação sozinha. E aí é a gente fazendo o movimento de ir fazer aquilo que faltou e também trabalhar o corpo, tá? Agora, mãe, é vocês. E aí, tudo que faltou, a gente começa a se oferecer para que quando porque a gente entra em equilíbrio, porque a gente não vai embora desse planeta com pendência. A gente vai resolver. Então, por exemplo, eu sou filha de uma super salvadora e que nunca deu espaço para o cuidado, porque ficar consigo era cessador de perdas não processadas, então é melhor fazer, trabalhar, para não sentir. A minha mãe foi embora sem o cuidado? Não.
Ela precisou de 9 meses deitada, seguraram ela deitada para que ela recebesse todo o cuidado durante 24 horas, durante 9 meses que estava faltando. Ninguém vai embora com pendência, tá? Então, o que que significa isso? Se a gente não volta para o feminino, para o cuidado, para as emoções, no amor, o divino puxa a gente de outra forma. Não porque é punição, não porque é castigo, mas porque aqui a sua jornada e as mensagens estão chegando e você não tá vendo. Então, precisa colocar um farol maior, tá? Não deixem esse farol crescer. O nosso corpo é muito inteligente e ele sabe liberar, mesmo que você também não recorde da memória. Por isso que praticar assim é uma coisa muito importante.